Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. E vamos que vamos, pessoal. Dar sequência aqui na nossa programação da semana, trazendo aqui os debates, trazendo aqui as conversas. E hoje eu estou aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, para poder acompanhar a manifestação contra a PL da destruição. A PL que flexibiliza o licenciamento ambiental. Nosso Mesa de Debates, né, estamos cobrindo aí essa jornada de luta. Eu, através aqui em São Paulo, o André Bontempo, através em São José dos Campos, para mostrar como que foi mais um dia de luta aí em defesa do meio ambiente e contra essas leis que são esdrúxulas, que visa acabar com um pouco de verde que nós ainda temos. Então, fique aí com a gente e acompanhe como que foi mais um dia de luta de nós do Mesa de Debates. Eu estou aqui com o Pedro, do Grupo Indígena, está aqui na manifestação. E Pedro, primeiramente, como que a PL da devastação atinge vocês? Na verdade, atinge 100%, né? Não só nós povos indígenas, mas também os não indígenas, né? E a gente está aqui justamente para manifestar isso. Sem a mata, sem a natureza, né? A gente não vai ter vida mais, não vai ter plantação, não vai ter mais nada. Por isso nós estamos aqui lutando contra essa pele da devastação. Né? Vale ressaltar também que esse mesmo Congresso, né, esse mesmo Senado, né, que aprovou esse projeto de lei, é o mesmo que também aprovou a retirada de 2 demarcações de terra indígena, que foi a terra indígena Amor dos Cavalos e todo o Imbu, Santa Catarina. Eles querem retirar a demarcação justamente para isso, para fragilizar e tentar, né, retirar os direitos indígenas que foi garantido na Constituição e principalmente, né, a questão da nossa mata, né, nosso meio ambiente que a gente tem aqui, né. Eu nem chamo mais de meio ambiente, questões climáticas mesmo, que já está tão grave de um jeito. É isso, eles estão fazendo tudo para acabar com a gente, né. E conta um pouco mais sobre o cuidado que vocês têm com o meio ambiente. Bom, se demarcar terra indígena, garanto para vocês que a mata vai estar de pé, porque nós somos os verdadeiros guardiões. Né? Desde quando o Brasil foi invadido até o dia de hoje, as matas que existem ainda são principalmente pelos povos indígenas, né? Os quilombolas, os ribeirinhas. Então, nós fazemos essa proteção do território. Por isso que estamos aqui, para também garantir que sejam demarcados os territórios. Tanto demarcação dos territórios, a mata está de pé, como os muitos territórios que tem aí espalhados pelo país, e mais de 700 terras ainda em processo de demarcação, que talvez não seja, não ande devido à questão do marco temporal, que é o mesmo objetivo dessa PL, fragilizar, retirar direitos e explorar os territórios. Né? Maravilha, então, muito obrigado. Eu estou aqui com a Núbia, da comunidade Souza Ramos, está aqui na manifestação. E Núbia, primeiramente, o que te traz aqui? O que traz aqui, primeiro, a luta pelo clima, né? É uma luta que não dá mais para ser para ontem, tem que ser para hoje. A comunidade Souza Ramos, que está lá na Vila Mariana, é uma comunidade que será atingida pelo túnel da Sena Madureira, e nós estamos nessa luta aí contra o túnel, lutando aí pró-natureza. Não é mais admissível derrubar árvores, tamponar nascente, deixar pessoas sem moradias. Essa é a nossa luta. E como que você vê essa questão da Sena Madureira, né? De que modo o túnel afeta vocês? Afeta totalmente, porque a prefeitura não tem nenhum plano de habitação, ela não tem nenhum plano para um meio ambiente, ela não tem nenhum plano das árvores. Eles pretendem derrubar todas as árvores, não sabem onde vai colocar essas árvores, onde vai ser replantadas, se serão. E no plano da habitação, a mesma coisa, mais de 200 famílias que serão desalojadas das suas casas, sem saber para onde vão, não tem nada, absolutamente nada. O que eles têm para oferecer é um auxílio moradia, que atualmente acho que está a R$600, que não dá nem para pagar um condomínio na Vila Mariana, muito menos um aluguel, ou indenização, que está ali na casa dos 30, 60 mil, que não dá para comprar nem nada aqui na cidade de São Paulo. Maravilha, então, muito obrigado.
Eu estou aqui com a Natália do Subverta, está aqui na manifestação. E Natália, explica um pouco aí pra gente por que a população tem que rechaçar o PL da devastação. Esse PL ele flexibiliza o licenciamento ambiental que afeta muitas áreas, inclusive uma área que não se tem falado muito é a definição de sítios arqueológicos. E a gente vive aqui em São Paulo um caso muito concreto, que é o caso do quilombo de Saracura, onde o licenciamento ambiental foi flexibilizado e por conta disso se atrasou o reconhecimento desse quilombo e a preservação dele. Então, se esse PL for aprovado, a aprovação de ataques a terras indígenas, quilombolas e sítios arqueológicos, etc., vai ser muito afetada e por isso que a gente tem que estar aqui na rua protestando contra esse PL. Acho que tem tido também muitas manifestações em favor da ministra Marina Silva, que tem defendido também feito o seu papel como ministro do Meio Ambiente, tem sido contra esse PL e acho que essa é a importância da gente estar aqui lutando contra esse retrocesso socioambiental. Então é isso aí, muito obrigado, Natália. Eu estou aqui com a Renata de Joanópolis, do coletivo Eco Joá. E Renata, o que te leva aqui hoje? Desespero desse PL aprovado. Como assim, né? A gente tem que fazer alguma coisa. E gostaria que tivesse mais cheio até, né? Porque é uma pauta muito grave essa, assim, né? Autolicenciamento num país como o nosso, assim, é desesperador as pessoas não perceberem tudo o que aconteceu ano passado, não só em Porto Alegre, né, na região do sul, com aquelas enchentes, mas eu trabalho no Pantanal, e assim, o Pantanal ardeu em chamas ano passado, 4 meses sem a gente ver o céu lá, e não é porque estava nublado, é porque estava enfumaçado. Tivemos que suspender aula em escola, enfim, o clima está contando, a natureza está contando pra gente. Estamos indo na contramão, como assim? E a maneira que a gente tem de pressionar é essa, é vir pra rua. Tentar gritar para ver se faz cosquinha um pouco nos deputados e eles conseguem barrar esse PL aí. E sim, depois dos fatos que aconteceram essa semana com a Marina Silva, assim, estamos aqui para apoiar a ministra, fazer uma homenagem a ela também. Isso me mobiliza bastante. Tá certo, então muito obrigado. Rivais do futebol mas estamos juntos aí na luta. Estou aqui com a Carolina, né, do Bando de Loucos aí pelo Clima, tá aqui na manifestação. E Carolina, o que te traz aqui hoje? Hoje o que me traz aqui é o ato contra o PL da devastação. É um PL que visa tirar o licenciamento ambiental em obras de baixo e médio porte, que já é um absurdo, né? Porque a gente não vai ter a noção de qual é o tamanho da dimensão sem esse licenciamento. E o que me traz hoje estar como Bando de Loucos pelo Clima também foi um ato que teve agora cedo, né, no dia de hoje, lá no Corinthians Itaquera, para construir um corredor ecológico corintiano, que é uma iniciativa que plantou várias árvores ali na região hoje. E essa parte do PL da devastação é muito importante ser falada sobre, ainda mais essa semana que a Marina sofreu um ataque, uma violência de gênero no Senado. Então eu acho que é um ato que a gente precisa pressionar o governo para ele não explorar o meio ambiente, né? E é uma coisa que está sendo visada, e o próprio ano de COP eles fazerem isso é um absurdo. E qual que é a importância de levar o futebol, né, aí para essas discussões? Eu acho que a importância das torcidas organizadas é porque eles são uma família. A partir do momento que eles entendem o clima como uma pauta que vai afetar a família deles, eles também aprendem a conviver com o seu entorno. Então as pessoas precisam começar a entender como funciona o seu entorno para se integrar ao meio ambiente. Então é isso aí, muito obrigado. Eu estou aqui com a Ana Luísa do MES, está aqui na manifestação, né, contra a PL da devastação. E Ana Luísa, por que, né, devemos ser contra o PL? Porque ele realmente, né, é um retrocesso absurdo nas leis ambientais que a gente tem que, né, lutar por mais, uma legislação de fato mais rigorosa, e é um retrocesso absurdo. A gente sabe, por exemplo, que parte, né, do movimento do túnel da Madureira, de acordo com o SPL,
todas as coisas que a gente apontou como ilegalidade seriam tidas como certo, nem precisaria ter tido nenhuma licença ambiental nesse processo todo do túnel. Então só mostra como realmente vai mudar essas obras que a gente sabe que tem um custo muito alto para a sociedade, para o meio ambiente, sendo aprovadas, elas vão passar com tudo e vai ser um retrocesso muito grande. E como está essa situação da cena madureira, que inclusive eu estive, né, acompanhando no começo do ano? Então, no momento, né, aquela licitação foi totalmente cancelada, não pode seguir aquele projeto. No entanto, o prefeito já sinalizou, já colocou até na lei orçamentária um novo projeto do túnel. Ou seja, ele não desistiu da ideia, e a gente tem que mostrar que essa obra não faz sentido. Principalmente tem a comunidade de Souza Ramos, que agora a gente tem a Inuba. Ela é totalmente do movimento. Que bom que você tá aqui, mano. Mas uma pessoa aí pra você entrevistar, da Souza Ramos, que tem tudo a ver com o túnel. Maravilha, então, muito obrigado. Não é, Muniz? Eu estou aqui com o Ivan, ativista independente aí pelo clima, tá aqui na manifestação. Ô Ivan, o que te traz aqui no dia de hoje? Olha, muito boa tarde. O que me traz aqui, como já me trouxe várias vezes, são esses absurdos que estão acontecendo. Por que esses absurdos? Por quê? O próprio presidente da República, que deveria tomar vergonha na cara, é o seguinte: parar de ficar vendendo animal para consumo de carne. Ou seja, mais carne, mais boi, que boi não come isopor. Mais boi, mais desmatamento. Mais desmatamento, mais ação climática. Mais ação climática, mais danos a qualquer plantação. Ou seja, se você tiver 500 pés de café e 300 pés de café se danificarem, os 200 pés de café vão sair mais caros no bolso de quem gosta de tomar café. Porque ele vai querer vender o que sobrou. O agricultor sério. E o agronegócio está acabando com o nosso país. Não dá emprego porcaria nenhuma, porque hoje é tudo só apertar no celular que tudo se movimenta. Eles não dão emprego, eles são exploradores, são escravagistas. Inclusive são mal educados. O absurdo que fizeram com a ministra foi um verdadeiro escárnio. Uma falta de respeito com uma mulher de uma certa idade, inclusive já está até incluída no Estatuto do Idoso. Então tem tudo a ver. O agronegócio, além de ser devastador, eles não têm um mínimo de ética. Tanto com os animais. Recentemente foi exportado 20 mil animais dentro de um navio. Agora imagine aqui, um navio desse tamanho aqui, 20 mil bois, um mijando, se fala português claro, um mijando e cagando em cima do outro. Lembra muito bem a época do nazismo. O que faziam com aquele pessoal era a mesma coisa. O sequestro, tirava o pai, separava a família, colocava no cárcere, no confinamento, depois do confinamento tudo junto, e iam para o campo de concentração. Quem estudou história vai poder fazer a comparação perfeita, porque os mesmos métodos do nazismo são os mesmos métodos dos matadores. Os nazistas aprenderam nos matadores. Não sou eu que estou falando. Saiu uma matéria no Vé Gazeta. Jornal Vé Gazeta, um jornal sério. E o cara, o jornalista, é um jornalista sério. Os mesmos procedimentos usados nos transportes dos bois são os mesmos métodos usados na época do nazismo. Muda-se a espécie, mas a maldade é a mesma. Então é isso aí, muito obrigado. Eu estou aqui com a Sol, Luiz e Fabinho, que é do movimento contra a exportação de animais vivos, está aqui na manifestação. E pessoal, o que trazem aí vocês aqui? Oi, então, a gente está aderindo em apoio à Marina, né? Uma boa parte desse encontro nosso tem a ver com isso. PL da devastação é um absurdo, não pode vingar. E junto com isso a gente tem a defesa da causa animal, que a exportação de animais vivos é muito negativa, muito cruel.
causa problemas ambientais. Então a gente entende que esses temas se cruzam e que a gente precisa definitivamente estar junto e fazer isso parar. Isso, é exatamente isso. O nosso foco tem a ver, nesse momento, com o movimento nacional pelo fim da exportação de animais vivos, tá certo? Isso está interrelacionado com a pecuária, com o agro sem medidas, tá certo? E, fundamentalmente, com o sofrimento que os animais acabam sendo submetidos a longas viagens para o exterior. Eles passam 20 dias dentro de um navio, às vezes mais, para serem abatidos sem dessensibilização dos países do Oriente Médio, por uma orientação religiosa, tá certo? E nós entendemos que esse tema tem assim, uma intimidade com qualquer frente que combata, por exemplo, a devastação climática, aprovada recentemente, sob total protesto. O Brasil inteiro hoje está protestando exatamente contra essa atitude que é mais conivente com uma barbárie, tá certo? Do que o momento que o país vive. É um absoluto retrocesso o que nós estamos vivenciando, tá certo? Então a nossa presença aqui hoje é nesse sentido, é uma unificação das causas, tá certo? Como foi agora a Cena Madureira, como tem a favela do Moinho, quer dizer, é o dia inteiro, tá certo? O que fizeram agora com a questão da Cracolândia, enfim, tudo tem a ver com uma mesma política, tá certo? Essas políticas, elas têm uma intersecção entre elas. Essa é a nossa participação aqui hoje. Eu completo tudo o que a Sol e o Luiz falaram. Falaram muito bem. Inclusive, essas exportações, tá, por ordem de lei, elas não é cobrado impostos dessa quantidade. Quer dizer, financia meia dúzia aí de pecuaristas, sem dar verba de imposto nenhuma para o Brasil. A gente luta pela vida dos animais, mas a gente tem essa questão também que é absurda, né? Pela Lei Candir, a condição sanitária, tá, do mar com relação aos excrementos, ao sangue, a tudo que acontece com esses animais vivos dentro do navio, que não são hidratados, não são alimentados, escorregam e se afogam nos próprios excrementos, tá? Aqui é o foco. E esses excrementos vão para o mar, causam problemas de fotossíntese, de oxigênio, então já afeta, e sem contar os riscos de naufrágio, né, que nem aconteceu em Barcarena. Este ano está fazendo 10 anos do desastre em Barcarena. E até hoje a cidade não se recuperou desse desastre. Milhares de bois estão em extremo sofrimento, não é? E num acidente desse, além dos animais, que é uma crueldade de vida, acaba gerando aquela poluição extra, que é intoxicar com o combustível, que o barco vira, entendeu? O óleo. Então, assim, são horrores que o Brasil permite viver com essas exportações de animais vivos. Então é isso aí, muito obrigado, gente. Eu estou aqui com o Marco Martins, porta-voz aí da Rede Sustentabilidade em São Paulo, né, uma das pessoas que tá organizando o movimento aqui. E Marco, primeiramente, fala um pouco sobre essa PL da devastação e por que devemos ser contra ela. Bom, boa tarde. A PL da devastação, a PL 2591, ela desestrutura completamente o licenciamento ambiental no Brasil. Então, toda essa rede de proteção ao meio ambiente, em que na hora que o empreendedor vai fazer uma alteração no uso do solo, ou o poder público vai fazer uma grande obra, uma estrada, uma ponte, uma exploração de petróleo, por exemplo, os órgãos ambientais precisam fazer esse licenciamento com calma, entender todos os impactos, entender se está impactando
povos indígenas, povos tradicionais, qual que vai ser, né, o resultado desses empreendimentos. E o PL da devastação acaba com isso completamente, com uma figura jurídica que é o autolicenciamento, que já foi considerado anticonstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o empreendedor, a partir da aprovação desse PL, pode ele mesmo alegar que não tem impacto, que ele está fazendo tudo certo, de que não é necessário fazer nenhum tipo de contrapartida, né, do que ele está ali executando, e os órgãos ambientais ficam de mãos atadas. Nem mesmo fiscalizar é possível, porque a fiscalização é por amostragem. Então, a gente está falando que é a mãe de todas as boiadas, é um libera geral que está sendo dado justamente para que grandes obras aconteçam. E isso é o pior, né? Não são somente obras pequenas que vão poder ser autolicenciadas. Para ter uma ideia, Brumadinho e Mariana, as duas barragens, que a gente viu o tamanho do desastre que foi, elas duas não teriam licenciamento. Então imagina, com licenciamento, fiscalização, a gente já teve desastre daquele tamanho, imagina o que vai ser daqui para frente, com todos esses grandes empreendimentos, sem nenhuma fiscalização nem do IBAMA, nem do ICMBio, nem de nenhum órgão ambiental. E ô Marco, estão sendo chamadas aí manifestações em todo o Brasil, né? Qual que é a importância e o sentido dessas manifestações? Acho que é mostrar para o Congresso, para os nossos congressistas que estão caminhando muito rapidamente com essa lei, de que a sociedade brasileira não vai aceitar mais nenhum tipo de retrocesso na pauta ambiental. A gente está no meio de uma emergência climática, em que a gente está vendo concretamente os resultados dela na nossa vida, as mudanças que estão ocorrendo na nossa vida. Então a gente teve secas intensas na Amazônia, aquelas chuvas intensas no Rio Grande do Sul, com as enchentes e toda a devastação que foi causada, queimadas. A gente está vendo como o clima nas próprias cidades está se alterando, e esse PL vai aprofundar muito isso. Inclusive, ele é nocivo à própria base eleitoral dos deputados que estão encabeçando esse projeto. A agricultura vai sofrer muito com as mudanças climáticas, a economia vai sofrer muito, e aí esse lucro que está sendo buscado num curto período vai ter um custo muito alto para toda a sociedade. Então é isso aí, muito obrigado, Marco. Eu estou aqui com o Wellington do Manifesto Coletivo, está aqui na manifestação. E Wellington, o que te traz aqui no dia de hoje? A necessidade da gente enfrentar a PL da devastação, né? Embora a gente já tenha organização suficiente para participar da marcha pelo clima no sábado da próxima semana, o PL, quando foi votado no Senado, obrigou a gente a sair de casa e antecipar em uma semana e ter 2 atos. Um hoje e sábado que vem a marcha pelo clima. E o Manifesto Coletivo vai estar participando dos 2. E aquilo, né? Quanto mais luta, melhor, né? Quanto mais luta, melhor. Mais gente na rua e menos engravatados decidindo o destino do nosso país. Certo. E falando em engravatado decidido aí pelo nosso país, é possível, né, confiar, por exemplo, na COP? Não é possível confiar na COP, né? É preciso participação popular dos movimentos, dos indígenas e de tudo mais. Quanto mais engravatados e empresários, menos participação popular e mais chances das coisas serem enviesadas com valores que não são do interesse do povo brasileiro. Tá certo, então. Muito obrigado. Eu estou aqui com a Lorena da CST, está aqui na manifestação contra a PL da devastação. E Lorena, por que a CST se coloca contra esse PL? Então, esse PL, ele é muito brutal. Inclusive, ele é analisado aí por diversos ambientalistas e especialistas da área como o pior ataque ao meio ambiente em 40 anos. Então, assim, a gente está vendo que a boiada que o Ricardo Salles tanto queria passar é a boiada passando. E aí, nesse sentido, né, diante da brutalidade que é esse ataque, que não é isolado, né, porque a gente já vem aí de uma devastação muito grande do meio ambiente, no marco que a gente está numa crise ambiental capitalista também em nível mundial. Enfrentar esse projeto é essencial, é
é a tarefa que está na ordem do dia. E nesse sentido, é muito importante que os atos tenham saído, que tenha saído esse calendário do dia 1º, aqui em São Paulo e em diversas outras cidades pelo país, e tem que ser um pontapé de uma jornada de lutas para, de fato, derrubar esse projeto de lei, essa lei da devastação. E aí a gente acha essencial que as entidades, as centrais sindicais, as centrais estudantis, CUT, UNE, UDES, MST, MTST, joguem o seu peso para construir uma jornada de lutas para derrotar esse PL. Esse ato de hoje é o pontapé inicial, mas não pode terminar por aqui. A gente tem que construir a continuidade desses atos. Maravilha, muito obrigado, Lorena. Eu estou aqui com a Matilde, professora da PUC São Paulo, está aqui na manifestação. E Matilde, por que você está aqui no dia de hoje? Porque realmente eu sou contra esse PL da devastação, da liberação completa e absoluta de todo o patrimônio ambiental do Brasil a todas as pressões de dinheiro que pode tirar lucro dessa história. Então eu acho que isso tem que se alastrar pelo Brasil inteiro. Estou até decepcionada, porque tem pouca gente. Certo. E o Matilde, qual que é a importância, né, do tema ambiental, né, nas discussões, né, políticas, sociológicas do dia de hoje? No dia de hoje, não. Desde 1980, eu trabalho com o meio ambiente. Fiz os primeiros estudos socioambientais de grandes hidrelétricas no Brasil. E tinha a discussão muito séria: desenvolvimento, crescimento, preservação das condições de vida dos homens, né? E da própria natureza. Então não é uma coisa de hoje. Essa questão ambiental vem de longe. Vou te dizer, o primeiro estudo que eu fiz foi em 78, faz tempo, bicho. Eu nem estava na PUC ainda. Tá? Então, e a questão ambiental não se restringe à questão estrito senso. Para mim, ambiente é homem e natureza. Eu não separo homem da natureza, porque todos nós fazemos parte da natureza, fazemos parte desse ambiente. E o que anda acontecendo? Devastando as áreas, ocupando as áreas que são preservadas pela própria ocupação humana, e essa PL vai ampliar ainda mais esse processo de devastação. Então, eu sou socióloga, trabalho com a questão ambiental há muito tempo e entendo isto, e não é de hoje, não é hoje, 40 anos que essa questão está no foco. E qual o avanço que nós temos? Entendi, tá certo. Muito obrigado, Matilde. Entendeu? Eu estou aqui com o Marcelo Pereira, do movimento Qual Brasil de Ribeirão Preto. E Marcelo, o que traz você aqui no dia de hoje? Eu penso que é a indignação, né? Esse projeto de lei, que agora voltou para a Câmara, significa um retrocesso enorme, não experimentado nem na ditadura militar. Então é um retrocesso enorme na área ambiental, do licenciamento, licença para desmatar, para matar. Então é essa indignação que me traz aqui. Certo. E como está sendo esse debate feito aí em Ribeirão Preto? Ribeirão Preto está bem, acho que tem várias associações que estão ligadas nessa causa, a Pau Brasil e muitas outras. Está um movimento hoje, nesse mesmo horário, bastante repleto de pessoas da universidade, enfim, pessoas que estão indignadas também e não querem esse retrocesso para o Brasil. Maravilha, muito obrigado.